A semana começou em Pontes e Lacerda com uma ocorrência que deixou a população indignada. Um cachorro da raça Pitbull acabou matando um cachorro de pequeno porte. A situação foi registrada ali na rua Vera Lúcia, nas proximidades dos Correios. O cachorro estava caminhando ali com a sua dona, a dona Margarida, e de repente um cão, o Pitbull, apareceu rapidamente ali e acabou atacando o animalzinho. Infelizmente, a proprietária do cão nada pôde fazer, apenas chorou e lamentou e pediu socorro. Nesse momento, um trabalhador de uma loja de pet que trabalha aqui em Pontes e Lacerda passava ali naquela localidade e conseguiu retirar o cão, que infelizmente já tinha cometido a barbaridade. Diante dessa situação, a dona Margarida não teve outra decisão a não ser procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Nós estivemos com a doutora Alicia Juliane, falou sobre esta situação que, segundo ela, envolve aí uma contravenção penal, artigo 31. Ela, inclusive, falou das responsabilidades do proprietário do animal. Nós temos aí duas situações diferentes, né? A primeira foi simplesmente uma omissão de cautela na guarda ou na condução desse animal. Aí nós teremos aí a previsão na Lei de Contravenções Penais, no artigo 31, essa contravenção penal. Quando chega dessa forma, por exemplo, que foi o caso que aconteceu hoje, o dono de um descuido ali, não guardou de forma correta o seu cão, deixou o portão aberto e não cuidou para o cão não sair. Se ele teve alguma omissão na guarda, né, ou condução desse animal, ele estava andando com o animal na rua sem a coleira, e esse cão ele acabou atacando uma criança, ou atacando um outro animal, que foi o que aconteceu hoje, né? Ele acabou atacando o animal e matando um outro cachorro de uma vítima, de uma senhora. Ele vai responder por essa contravenção penal. Agora, temos uma situação diversa, ele está com o animal, o dono do animal está com o animal perigoso, né, de grande porte, médio grande porte, e ele usou esse animal para ferir alguém. Então, ele instigou e estimulou o animal para que esse animal venha a ferir, né, uma pessoa. Aí ele vai responder como se ele tivesse feito a lesão na pessoa, tá? Porque ele usou o animal foi um meio, um instrumento para ele praticar o crime contra uma pessoa. Isso não foi o caso de hoje, mas isso acontece. Às vezes a pessoa está lá, está discutindo com alguém e está com o animal, e ele vai e fala, pega, morde. Então ele vai acabar respondendo pelo crime, porque o animal, né, é lógico, ele não vai ser imputado, a ele não vai ser imputada nenhuma conduta, vai ser ao proprietário. Nesse caso, doutora, qual foi a alegação do proprietário do cão que acabou provocando toda essa situação? Então, ele chegou aqui na delegacia dizendo que ele alugou, no mesmo terreno onde ele mora, existe um barracão, né, dentro do mesmo terreno, e que esse barracão foi alugado para uma pessoa. E que ele teria dito para esse senhor que alugou esse barracão que não poderia abrir a porta de trás do barracão, só a da frente. E por quê? Porque o cão poderia sair, passar por aquele barracão e passar pela porta de trás, seguir e acabar saindo do barracão e acabar fugindo alguma coisa. Então ele disse que o problema, a culpa foi do inquilino dele, que abriu o portão. E eu expliquei para ele que não, que o animal era dele, e quem tem obrigação de cautela na guarda desse animal é o proprietário do animal. Então eu expliquei para ele que ele não podia alegar que a culpa era do terceiro, até porque se o inquilino alugou aquele imóvel, ele pode usufruir daquele imóvel da forma que ele quiser. Ele não pode passar para terceiro a obrigação da cautela desse animal. Então eu expliquei para ele foi autuado hoje, num termo circunstanciado de ocorrência, por essa contravenção penal do artigo 31. Já até encaminhei agora de noite aí o TCO para o judiciário. Nesse caso, doutora, ele vai sofrer que tipo de sanção? Então, lá no judiciário,
o Ministério, quando nós estamos falando de contravenções penais ou infrações de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos, obrigatoriedade do Ministério Público é oferecer um instituto da Lei do Juizado Especial Criminal, que é o de transação penal. Então, o Ministério Público vai oferecer um acordo ali para ele não vai assumir culpa, né? Pode ser aí o Ministério Público que põe os termos do acordo, prestar serviço comunitário, pagar uma cesta básica, ou pagar um salário mínimo como forma do acordo, né? De cumprimento do acordo. E se ele quiser, ele vai acatar, né, porque ele pode não aceitar a transação penal e deixar o procedimento correr, o processo correr normalmente. Aí vai ter mesmo decisão do juiz e tal. Mas normalmente, nesses casos, as pessoas aceitam o TCO, mas aí os termos do acordo vão ficar a cargo do Ministério Público. Mas ele vai sofrer alguma sanção, provavelmente deve ter que indenizar a vítima, ou nesse mesmo processo, ou então a vítima entrar com processo civil contra ele. A vítima, inclusive, alegou que o cãozinho estava na família há 8 anos. Isso vai pesar nessa decisão aí do judiciário, do próprio MP? Com certeza, se ela pedir uma indenização aí, com certeza isso vai ser um fator relevante aí para efeitos de majoração dessa indenização. Mas isso vai ficar também a cargo do juiz, né? Numa sentença aí, impossível processo civil aí que a vítima entre contra ele. Mas, assim, que a omissão dele foi clara, para mim foi. E tomar muito cuidado, né? Porque animais de grande e médio porte, eles têm já, assim, eles têm a possibilidade, existe a possibilidade deles atacarem tanto pessoas como outros animais. Então fica assim o alerta, né, que as pessoas acham que mas a culpa não foi minha, foi o cachorro que mordeu. Tá, mas o cachorro estava na guarda de quem? Quem tem obrigação de guarda e cautela desse animal? É o proprietário. Eu não posso passar isso para um terceiro e muito menos para uma vítima. Então tomar muito cuidado assim, quem tem cachorro de médio e grande porte, para não correr esse tipo de situação mais, porque com certeza ou cai numa dessas 2 situações que eu mencionei. E aqui na delegacia a gente vai fazer o procedimento e encaminhar para o judiciário. Agora, doutora, principalmente quando se trata de cão da raça Pitbull, aí o cuidado tem que ser redobrado. Então, as pessoas têm muita preconceito, né, em relação a essa raça. Muitos deles são muito dóceis e não atacam pessoas. Realmente eles têm o instinto de não gostar de outros animais, tá? Mas normalmente essas raças, elas não atacam pessoas e tal. O problema é a criação desse animal. Esse animal, o pitbull, por si só, ele não é um animal perigoso. O problema é a criação, é como você cria esse animal. Então, muito importante as pessoas que têm esse tipo de animal procurarem ajuda com adestradores para saber o que pode e o que não pode fazer, para que esse cachorro não se torne agressivo quando ficar adulto, né? E um cachorro muito pior do que esse, que as pessoas nem comentam, é o Rottweiler, né? O Rottweiler realmente é um cachorro que eu mesma não teria, de jeito nenhum. Mas a raça Pitbull, ela é uma raça de preconceito. Por quê? Porque muitas coisas já aconteceram com esses cães, mas normalmente são cães que não foram criados da forma certa ou cães de rua. Aí eles ficam assim. Mas se você tiver uma criação boa do Pitbull da forma correta, ele não é um cachorro agressivo. Mas o problema é um animal contra outro animal. A gente sabe aí, né, é a natureza deles. A gente não vai contra a natureza. Então, tomar bastante cuidado com as pessoas que têm esse tipo de animal. Doutora, em relação ao que foi feito aqui na delegacia, a gente tomou conhecimento dessa ocorrência envolvendo uma agressão de um cão contra outro cão. Se fosse de um cão contra um ser humano, mudava alguma coisa aí nessa decisão? Então, não. Nessa situação que foi apenas a omissão na cautela, não, né? Agora, se eu vejo que a pessoa, por exemplo, eu deixei o meu portão aberto porque para meu cachorro sair e morder determinada pessoa que eu não gosto. Aí entrou naquele outro caso. Ele vai acabar respondendo pela lesão que o cachorro causar em alguma pessoa. Aí muda um pouquinho de figura, por quê?
porque vai mudar também o dolo, né? Antes a pessoa só o quê? Só foi omissa na guarda e na cautela, na cautela de guarda ou na condução do animal. Agora não. Agora eu usei o animal como instrumento, como meio para praticar um crime que eu gostaria, que é, na verdade, né, a lesão a outra pessoa, a uma pessoa, por exemplo. Aí isso cai naquele primeiro exemplo. Mas se fosse uma pessoa sendo mordida, hoje, nessa situação, ia ser simplesmente a lei de contravenções penais.